Boa tarde, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, Preces ao Entardecer. Vamos fazer uma reflexão do livro da Esperança, do benfeitor Emmanuel, hoje com a mensagem Na Construção da Virtude. A mensagem começa com uma citação de Jesus. E a mensagem de hoje, meus irmãos, é um alerta e um convite para construirmos em nós virtudes. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus. E uma citação do Evangelho. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Está no Evangelho. Então agora vem a mensagem de Emmanuel. Toleras descabidas injúrias e calas sem se justificar, esperando que o tempo mostre que não tens culpa de algo que te acusam. Mesmo que você tenha fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Com semelhante atitude, acendes na tua própria alma a chama do amor puro com que um dia aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Pela ascendência moral que já conquistaste, pronuncias frases de estímulo e coragem, mesmo sob a crítica dos que te não compreendem os gestos. Porque assim consegues reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para efetuar as boas obras. Guardas o direito de repousar pelo merecimento por longas tarefas nobremente cumpridas. E prossegue em atividade, no progresso e na paz de todos, quase sempre com desgaste das próprias forças. Dessa forma, esse abençoado serviço lançará as bases seguras do caminho que vai iluminar o teu grande futuro. Então, conclui assim Emmanuel: sob a chuva da calúnia, reza em favor dos que te ferem. Quando te oferecerem vantagens que vão causar prejuízo aos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Mesmo tendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Essa, então, foi a mensagem de Emmanuel. Agora vamos a uma reflexão sobre essa mensagem, o que nós conseguimos extrair, não é, para todos nós entendermos bem o que Emmanuel está querendo nos passar. Meus irmãos, praticar o bem, adquirir virtudes, é de tamanha importância para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução, que o apóstolo Tiago, na sua carta escrita no Evangelho, disse: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete faltas. E no Livro dos Espíritos, na questão 642, os mentores do mundo espiritual disseram a Kardec: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porque o homem responderá pelo mal que resulta por não haver praticado o bem. Interessante, não é, meus irmãos? Cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem responderá pelo mal que resulta por não haver praticado o bem. Então,
Eu trouxe aqui um lindo texto de Emmanuel também sobre as virtudes, chamado Não Somente. Muito bonito esse texto, que diz muito para todos nós. Não buscar somente o refúgio de agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não buscar somente a beleza do rosto, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não buscar apenas aprimorar os músculos, mas também educar e aperfeiçoar as maneiras, os modos. Não buscar somente a cirurgia que acaba com os defeitos orgânicos, mas buscar anular o defeito moral, o defeito espiritual. Não buscar só um lar confortável para a vida física, mas buscar também que a casa íntima do espírito seja útil, estimada e respeitável. Não buscar apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade aqui na Terra, mas, igualmente, buscar as virtudes que enriquecem a consciência humana. Não buscar só claridade para os olhos mortais, mas também buscar a luz divina para o entendimento da vida eterna. Não busquemos apenas flores, mas também frutos. Não só teoria, mas principalmente a prática. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre Jesus: nem só de pão vive o homem. Que possamos buscar adquirir as virtudes com a prática do bem, com a prática da caridade e do amor, porque esses são os recursos sublimes da vida, o caminho mais sublime que nos levará para as alegrias da vida eterna. Então vamos encerrando, guardando no coração, meus irmãos, que toda vez que fazemos o bem, que exercitamos as virtudes, levando felicidade ao outro, essa felicidade retorna do coração do outro para o nosso coração aumentada e multiplicando assim a felicidade dentro de nós. Então vamos, meus irmãos, à nossa prece. Vamos fazer juntos a prece da paz, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor Jesus, divino amigo, nosso pastor e guia, nós agradecemos pela bênção de mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, pelo teto que nos abriga, pelo alimento, pelo trabalho, seja ele dentro ou fora de casa. E rogamos ao seu nobre coração, Jesus, que nos envolva na sua paz, que nos envolva a todos no seu grandioso amor, para que nossos passos sejam sempre iluminados pela tua presença, pelas bênçãos dos mensageiros, como de Francisco de Assis. Nós te rogamos, Mestre amado, que as tuas bênçãos possam se estender até os hospitais, os leitos de dor,
onde houver um filho teu chorando, aguardando uma cirurgia, chorando por saúde, por bem-estar, que os teus mensageiros possam estar junto, envolvendo, derramando bênçãos e energias benfazejas. Nós te rogamos, Mestre Jesus, que o seu grandioso amor possa descer sobre toda a humanidade, cobrindo todos os teus filhos de paz, de harmonia e de fraternidade, para que os homens aprendam a se olhar como irmãos. Que haja paz nos corações dos governantes das nações, e assim que a paz se espalhe por toda a humanidade. Fica conosco, Jesus amado. Abençoa o nosso lar, nossos familiares. Abençoa, Senhor, aqueles que estão agora em nosso pensamento. Abençoa também, Senhor, as águas da nossa casa. Que possamos encontrar nela o remédio que nós estamos necessitando. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte os seus olhos misericordiosos sobre nós e nos dê a sua paz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, muito obrigada pela companhia, pelos comentários fraternos. Que Jesus esteja presente em todos os lares, em todas as vidas, hoje e sempre. Paz e bem a todos.